Então é isso? Sem dinheiro, sem quarto. Eu já imaginava. Passaporte brasileiro. A frase caiu no saguão como um tapa seco. Não foi dita em tom alto, mas foi dita alto o suficiente para que todos ouvissem. O tipo de frase que não precisa de grito para humilhar. Bastou o silêncio que veio depois. O homem brasileiro ficou parado diante do balcão da recepção, com as mãos segurando a alça gasta de uma mala velha. Os dedos estavam rígidos, não de raiva, mas de vergonha. Ele respirou fundo, como quem tenta juntar coragem onde já não resta muito. Eu perdi meus pertences hoje, disse em português misturado com o espanhol inseguro. Carteira, celular, dinheiro, tudo. Só peço uma noite. Amanhã cedo eu vou ao consulado. A recepcionista trocou um olhar rápido com segurança ao lado. Não foi um olhar de dúvida. Foi um olhar de confirmação, quase de tédio. Senhor, este não é um abrigo, respondeu ela, cruzando os braços. Nós já ouvimos histórias assim antes. O segurança deu um meio sorriso torto e completou, sem nenhum esforço para esconder o desprezo. E, bom, costuma acontecer com gente do seu país. Alguns hóspedes que estavam sentados no lounge levantaram discretamente os olhos. Um casal interrompeu a conversa. Um homem de terno franziu a testa. Ninguém disse nada. O silêncio virou cúmplice. O brasileiro tentou explicar outra vez. Disse que estava em Lisboa a trabalho informal, que tinha economizado cada centavo para aquela viagem, que jamais imaginou ser roubado dentro de um hotel. Disse que não estava pedindo favor, apenas tempo. Mas quanto mais ele falava, mais pequeno parecia ficar. Foi então que as portas do elevador se abriram com um som metálico suave. De dentro saiu um homem baixo, corpo compacto, ombros largos. Usava um boné simples, puxado para frente, jaqueta escura e tênis comuns. Nada nele chamava atenção. Nada, exceto o jeito como ele parou ao ouvir a última frase do segurança. É sempre assim com brasileiros. O homem do boné não avançou. Não falou. Apenas ficou parado, olhando para a cena, como se algo tivesse atravessado o peito dele sem pedir licença. O brasileiro à frente do balcão baixou a cabeça. Não porque concordasse, mas porque já não tinha forças para se defender. Senhor, disse a recepcionista, agora mais impaciente, nós vamos ter que pedir que o senhor deixe o hotel. Nesse exato momento, o homem do elevador deu um passo à frente. Desculpa, disse ele, em português claro, com sotaque brasileiro inconfundível. O que está acontecendo aqui? O segurança virou-se devagar, avaliando de cima a baixo. Roupa simples. Nenhum sinal de luxo. Isso não diz respeito ao senhor, respondeu. A menos que o senhor também esteja envolvido. O homem do boné manteve a voz calma. Eu só perguntei. A recepcionista suspirou, como quem já estava cansada daquela situação inteira. O hóspede não tem como pagar a estadia. Simples assim. Eu posso explicar, tentou o brasileiro, quase num sussurro. O homem do boné virou-se para ele. Olhou nos olhos dele. Não havia julgamento ali. Nem pena exagerada. Apenas atenção. Pode falar. Disse. E o brasileiro falou. Falou do dia em que tudo deu errado. Do descuido de poucos minutos. Do choque ao voltar para o quarto e perceber que nada estava ali. Falou do medo de ficar preso em um país estranho sem dinheiro, sem telefone, sem ninguém para ligar. Enquanto ele falava, o saguão parecia mais quieto. Até o barulho distante da rua parecia ter diminuído. Quando terminou, o homem do boné respirou fundo. Você não precisa pedir desculpa por isso, disse, firme. Perder tudo já é difícil o suficiente. O segurança soltou uma risada curta. Bonito discurso. Mas quem vai pagar a conta? Ele inclinou a cabeça e acrescentou, com ironia. O senhor também é brasileiro, né? A pergunta não era curiosidade. Era provocação. Sou, respondeu o homem do boné, sem hesitar. Então talvez o senhor entenda, disse o segurança. Se quiser ajudar, pode pagar. Caso contrário, estamos perdendo tempo. Por alguns segundos, pareceu que o homem do boné ia responder algo duro. Mas ele não respondeu. Apenas tirou o celular do bolso. A recepcionista arqueou a sobrancelha. O senhor tem certeza? Este é um hotel de alto padrão. O homem levantou os olhos para ela. Tenho. Ele digitou calmamente, como quem não estava tentando provar nada.
como quem apenas estava fazendo o que considerava correto. O brasileiro observava aquilo sem entender. Não sabia quem era aquele homem. Não sabia por que alguém faria aquilo por ele. O segurança cruzou os braços, esperando. Talvez esperando o cartão ser recusado. Talvez esperando mais um motivo para ironizar. Mas o som que veio do terminal não foi de erro. Foi o som seco e claro de uma transação aprovada. A tela piscou. A recepcionista ficou imóvel por um segundo a mais do que o normal. Pagamento confirmado, disse ela, em voz baixa. O homem do boné não parou ali. Inclua também o depósito de segurança, acrescentou. E o café da manhã. O segurança abriu a boca para dizer algo, mas não disse. Nesse momento, passos apressados ecoaram pelo saguão. Um homem de terno bem cortado surgiu vindo do corredor interno. O gerente do hotel. Ele olhou primeiro para o terminal, depois para a recepcionista, depois para o homem do boné. E, ao reconhecê-lo, empalideceu. Senhor, começou, mudando completamente o tom. Peço desculpas pelo transtorno. Não fomos informados de que o senhor havia descido. O segurança franziu a testa. Informados? O gerente endireitou a postura. O senhor é hóspede da ala VIP, sob responsabilidade direta da gerência. O saguão inteiro pareceu prender a respiração. O segurança engoliu em seco. A recepcionista sentiu o rosto queimar. O brasileiro, ainda ali, segurando a mala velha, olhava de um para o outro sem entender nada. O homem do boné virou-se para ele. Você pode subir. Seu quarto está garantido. O brasileiro abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os olhos se encheram d'água. Antes que qualquer outro comentário fosse feito, o homem do boné completou, olhando agora para o gerente. Depois, precisamos conversar sobre as câmeras. O gerente assentiu imediatamente. Claro, imediatamente. O segurança deu um passo para trás. Já não havia ironia em seu rosto. Apenas desconforto. O homem do boné colocou o celular no bolso, ajustou o boné e começou a se afastar. Antes de entrar novamente no elevador, disse algo em voz baixa, mas suficiente para ser ouvido pelo brasileiro. Dinheiro a gente perde. Dignidade, não. As portas se fecharam. E naquele instante, mesmo sem saber o nome daquele homem, o brasileiro entendeu que não tinha sido salvo apenas de uma noite sem teto. Tinha sido salvo da humilhação de acreditar, por um momento, que valia menos por causa do lugar de onde veio. E o que ninguém no saguão ainda sabia era que aquele homem simples, de fala calma, carregava um nome conhecido no mundo inteiro. Mas isso ainda não era hora de revelar. O elevador subiu em silêncio, mas o saguão ficou pesado depois que as portas se fecharam. Não era um silêncio confortável. Era o tipo de silêncio que denuncia erro, aquele que faz as pessoas evitarem se olhar nos olhos. O brasileiro continuava parado, ainda segurando a mala velha, sem saber exatamente se aquilo tinha sido real. Ele olhava para o balcão, para o terminal de pagamento, para o chão brilhante de mármore, como se tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. A recepcionista pigarreou, tentando recuperar alguma normalidade. Seu quarto está liberado, disse, agora num tom muito mais baixo. Se quiser, posso acompanhá-lo. Ele assentiu com a cabeça, mas não se moveu de imediato. Algo ainda o prendia ali. Talvez fosse a sensação de que aquela história não tinha terminado. Talvez fosse a vergonha que ainda ardia por dentro, mesmo depois da ajuda inesperada. Do outro lado do saguão, o gerente passou a mão pela gravata, respirou fundo e fez um gesto curto para o segurança. Venha comigo, disse, em voz firme. O segurança obedeceu, mas antes lançou um último olhar na direção do elevador, como se tentasse entender quem, afinal, era aquele homem que tinha desmontado toda a autoridade dele em poucos minutos, sem levantar a voz. O gerente entrou em uma sala lateral e fechou a porta. O vidro fosco não deixava ver o que acontecia lá dentro, mas o tom da conversa era perceptível. Não havia gritos. Havia decepção. Havia cobrança. Enquanto isso, o brasileiro finalmente caminhou até o elevador. Cada passo parecia mais leve do que antes, mas a cabeça ainda estava cheia. Ele entrou, apertou o botão do andar indicado e encostou as costas na parede metálica. Quando as portas se fecharam, ele deixou o corpo escorregar levemente até apoiar o ombro, como se só agora o cansaço tivesse permissão para aparecer. Passou a mão no rosto, sentiu os olhos úmidos e respirou fundo. Lá em cima, em outro andar,
O homem do boné estava sentado em uma poltrona discreta do corredor VIP. O casaco agora repousava sobre o braço da cadeira. O boné continuava na cabeça, mas um pouco mais para trás, revelando parte do rosto. Ele não parecia irritado, mas também não parecia indiferente. O gerente saiu do elevador apressado, ajeitando o paletó enquanto caminhava em direção a ele. Mais uma vez, peço desculpas, disse, inclinando levemente a cabeça. O comportamento de alguns funcionários hoje não reflete os valores do hotel. O homem do boné fez um gesto curto com a mão, pedindo calma. Eu entendo que erros acontecem, respondeu. O problema não foi o erro, foi a forma. O gerente engoliu em seco. Já solicitei a verificação imediata das câmeras. Se houver qualquer irregularidade, as medidas serão tomadas. Ótimo, disse o homem. Porque aquele hóspede não perdeu só dinheiro. Ele quase perdeu o respeito por si mesmo ali embaixo. O gerente assentiu, visivelmente constrangido. Não é isso que queremos que ninguém sinta aqui. O homem do boné levantou-se. Então não deixem que alguns poucos estraguem isso. Enquanto isso, no quarto recém-liberado, o brasileiro colocava a mala sobre a cama. O quarto era simples, mas confortável. Muito mais do que ele esperava naquela noite. Ele se sentou na beirada da cama, olhou ao redor e, pela primeira vez desde o roubo, sentiu segurança. Mas a cena no saguão não saía da cabeça dele. A frase, o tom, o olhar, passaporte brasileiro. Ele não estava com raiva. Estava triste. Triste por perceber o quanto uma identidade podia virar motivo de julgamento em segundos. E mais triste ainda por ter quase aceitado aquilo como verdade. Minutos depois, uma batida suave na porta o tirou dos pensamentos. Ele se levantou, abriu a porta com cuidado. Era o gerente, acompanhado por um funcionário da segurança interna, diferente daquele do saguão. Postura reta, expressão séria. Senhor, disse o gerente, queríamos informar que estamos analisando as imagens do corredor do seu andar. Há indícios claros de acesso indevido ao seu quarto. O brasileiro sentiu o coração acelerar. Então, não fui eu. De forma alguma, respondeu o gerente, rapidamente. O senhor é vítima. A palavra ecoou na mente dele. Vítima. Não suspeito. Não problema. Vítima. Também gostaríamos de pedir desculpas, continuou o gerente, pelo constrangimento causado por alguns membros da nossa equipe. O brasileiro assentiu, sem saber exatamente o que dizer. Obrigado. Foi tudo que conseguiu responder. Quando a porta se fechou, ele sentou-se novamente na cama e ficou olhando para as mãos. Mãos de quem trabalhou duro a vida inteira. Mãos que agora tremiam um pouco menos. No andar de cima, o homem do boné caminhava lentamente pelo corredor silencioso. Parou diante da janela e olhou a cidade iluminada de Lisboa. Bonita, tranquila, cheia de histórias que ninguém via. Ele pensou em quantas vezes, ao longo da vida, tinha sido julgado pelo que parecia, e não pelo que era. Pensou em quantas vezes tinha visto outros passarem pelo mesmo. Pegou o celular. Abriu uma mensagem que tinha ignorado mais cedo. Era curta, enviada pelo próprio gerente do hotel, horas antes, avisando que tudo estava pronto para estadia discreta, conforme solicitado. Ele fechou a mensagem sem responder. Não tinha vindo até ali para conforto. Tinha vindo a trabalho. Mas, naquela noite, o trabalho tinha mudado de forma. O elevador desceu novamente até o térreo, agora vazio. O saguão estava diferente. Mais organizado. Mais silencioso. Quase respeitoso demais. As câmeras continuavam gravando tudo. E, sem que quase ninguém percebesse, uma história que tinha começado com desconfiança estava se transformando em algo maior. Algo que não terminaria apenas com um pedido de desculpas. Porque, para o homem do boné, ainda faltava a parte mais importante. Não apenas corrigir o erro, mas devolver a dignidade a quem quase a perdeu. E isso, ele não pretendia deixar pela metade. O dia seguinte começou antes mesmo de o sol aparecer completamente sobre Lisboa. O brasileiro acordou com o corpo pesado, como se tivesse dormido pouco, embora tivesse passado a noite inteira na cama. Não foi insônia comum. Foi aquele tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da mente, quando ela se recusa a desligar depois de uma sequência de humilhações, medo e alívio misturados. Ele ficou alguns minutos olhando para o teto branco do quarto, ouvindo os sons abafados do hotel despertando lentamente.
Carrinhos de limpeza passando pelo corredor, portas se abrindo, passos apressados de funcionários que começavam o turno. Tudo parecia normal. Normal demais para alguém que, poucas horas antes, quase tinha sido colocado para fora como um problema. Sentou-se devagar na cama, esfregou o rosto e respirou fundo. Pela primeira vez desde o roubo, sentiu que talvez as coisas pudessem se ajeitar. Não porque tivesse dinheiro, nem contatos, mas porque alguém tinha acreditado nele quando ninguém mais acreditou. Enquanto isso, no andar superior reservado aos hóspedes VIP, o homem do boné já estava de pé há algum tempo. Ele não dormira muito. Não porque estivesse desconfortável, mas porque sua mente também trabalhava sem parar. Sentado à mesa pequena perto da janela, observava a cidade acordando. Lisboa tinha um jeito peculiar de despertar, com luz suave, quase melancólica, como se cada manhã carregasse um pouco de saudade. Ele segurava uma xícara de café ainda quente, mas quase não bebia. Pensava no que tinha visto no saguão. Pensava no Tom. Pensava no sorriso torto do segurança. Pensava, sobretudo, no momento em que o brasileiro baixara a cabeça, não por culpa, mas por cansaço. Aquilo o incomodava mais do que qualquer insulto direto. Pouco depois das 8, o telefone do quarto tocou. Ele atendeu sem pressa. "Bom dia, senhor", disse a voz do gerente, agora ainda mais cuidadosa. "Peço desculpas por incomodá-lo tão cedo. Gostaria de informá-lo que concluímos a análise inicial das câmeras." "E?", perguntou ele, direto. "Houve, de fato, uma entrada não autorizada no quarto do hóspede brasileiro", respondeu o gerente. "As imagens mostram um funcionário temporário, contratado há poucos dias, acessando o corredor e entrando no quarto durante a ausência do hóspede." O homem fechou os olhos por um segundo. Não era surpresa, mas ouvir a confirmação tornava tudo mais pesado. "Os objetos ainda não foram localizados", continuou o gerente. "Mas o indivíduo já foi identificado e afastado imediatamente. A polícia local foi acionada." "Ótimo", respondeu o homem. "E o hóspede?" "Já o informamos. Ele está bastante emocionado." O homem respirou fundo. "Quero falar com ele", disse. "Mas não agora. Primeiro, quero resolver a parte que ficou faltando ontem." "Houve algo que deixamos pendente?", perguntou o gerente, com cautela. "Houve", respondeu ele. "A maneira como ele foi tratado." Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. "Entendo", disse o gerente. "Farei o possível para corrigir isso." Depois de desligar, o homem do boné levantou-se, colocou o casaco, ajustou o boné e saiu do quarto. Caminhou pelo corredor VIP com passos firmes, mas sem pressa. Ele não parecia alguém indo resolver um conflito. Parecia alguém indo colocar algo no lugar certo. No restaurante do hotel, o brasileiro tomava café da manhã pela primeira vez desde o ocorrido. Sentado sozinho a uma mesa próxima à janela, ele segurava a xícara com as duas mãos, como se aquele gesto simples fosse uma forma de se ancorar na realidade. O café era bom, forte, quente, coisas pequenas, mas que, naquele momento, significavam muito. Ele ainda se sentia deslocado. Cada funcionário que passava parecia observá-lo um segundo a mais. Não com desprezo, mas com curiosidade. Talvez alguns já soubessem da história. Talvez não. Quando terminou, levantou-se devagar e caminhou até a recepção. Agora, o saguão parecia outro lugar. Mais organizado. Mais silencioso. O segurança da noite anterior não estava ali. No lugar dele, um outro funcionário, postura ereta, expressão neutra. A recepcionista também era outra. Uma mulher mais velha, semblante sereno. "Bom dia, senhor", disse ela, em português correto. "Como posso ajudar?" Ele engoliu em seco. Ainda não estava acostumado a esse tom. "Bom dia", respondeu. "O gerente pediu que eu descesse quando terminasse o café." "Claro", disse ela. "Ele já está a caminho." Enquanto esperava, o brasileiro olhou ao redor. Lembrou-se de como tinha se sentido ali na noite anterior. Pequeno, indesejado, invisível. Agora, embora nada tivesse mudado fisicamente, a atmosfera era outra. Não por causa do hotel, mas porque ele já não se sentia culpado por existir ali. Poucos minutos depois, o gerente surgiu, acompanhado pelo homem do boné. O brasileiro reconheceu-o imediatamente. O coração acelerou. O homem do boné tirou o boné em sinal de respeito, revelando completamente o rosto.
Sorriu de leve. Bom dia, disse. Espero que tenha dormido um pouco melhor. O brasileiro assentiu, emocionado. Graças ao Senhor, sim. Não me agradeça ainda, respondeu ele. Ainda não terminamos. O gerente pigarreou. Se me permitem, gostaria que conversássemos ali, disse, apontando para uma área mais reservada do saguão. Eles se sentaram. O gerente manteve a postura formal, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era apenas profissionalismo. Era responsabilidade. Primeiramente, começou ele, olhando diretamente para o brasileiro, quero pedir desculpas em nome do hotel. O que aconteceu ontem foi inaceitável. O brasileiro abriu a boca para responder, mas o gerente continuou. Não apenas pelo ocorrido com seus pertences, mas pela forma como o senhor foi tratado. Nenhum hóspede, independentemente de sua condição, merece ser tratado daquela maneira. O brasileiro sentiu a garganta apertar. Eu só queria respeito, disse, em voz baixa. E deveria ter recebido isso desde o início, respondeu o gerente. O homem do boné observava tudo em silêncio. Deixava que o momento fosse do brasileiro. Não queria roubar aquele espaço. Além disso, continuou o gerente, o funcionário envolvido no furto foi identificado e afastado. Estamos colaborando com as autoridades locais. E o segurança de ontem? Perguntou o homem do boné, finalmente. O gerente hesitou por um segundo. Ele foi suspenso. Uma investigação interna foi aberta quanto à conduta dele. O homem assentiu. Ótimo. O brasileiro respirou fundo. Pela primeira vez, sentia que não precisava se defender. Estavam fazendo isso por ele. Quanto aos seus pertences, disse o gerente, caso não sejam recuperados, o hotel assumirá a responsabilidade. Os olhos do brasileiro se arregalaram. Eu não esperava isso. Mas é o mínimo, respondeu o gerente. E há mais. Ele fez um gesto discreto, e a recepcionista trouxe um envelope. Gostaríamos de oferecer ao senhor uma extensão da estadia, sem custos, até que a situação com o consulado seja resolvida. O brasileiro segurou o envelope com mãos trêmulas. Não era o dinheiro. Era o reconhecimento de que ele não estava errado. O homem do boné então se inclinou um pouco para frente. Posso te perguntar uma coisa? Disse. Claro, respondeu o brasileiro. Ontem, quando disseram aquelas coisas, o que mais doeu? O brasileiro pensou por alguns segundos antes de responder. Não foi o medo de ficar sem quarto, disse. Foi a sensação de que, por ser quem eu sou, eu já estava condenado. Como se meu passaporte dissesse tudo sobre mim. O homem do boné assentiu lentamente. É por isso que eu não podia ficar calado, disse. Não por você ser brasileiro como eu, mas porque ninguém tem o direito de reduzir uma pessoa a um estereótipo. O gerente ouviu atentamente. Concordo plenamente, disse. E faremos questão de reforçar isso com toda a equipe. O homem do boné levantou-se. Então está resolvido, disse. Por enquanto. O brasileiro também se levantou, ainda segurando o envelope. Eu nem sei como agradecer, disse, com a voz embargada. O homem do boné sorriu. Não precisa. Só faça uma coisa por mim. O quê? Não deixe ninguém te convencer de que você vale menos do que realmente vale. O brasileiro assentiu, com lágrimas nos olhos. Enquanto se afastavam, o gerente caminhou ao lado do homem do boné. Senhor, disse, em tom baixo, se me permite, posso perguntar algo? Pode. Por que o senhor se envolveu tanto? O homem do boné parou por um instante, olhou ao redor do saguão e respondeu. Porque hoje foi ele. Amanhã pode ser qualquer outro. E porque, às vezes, tudo que uma pessoa precisa para não desistir é alguém que diga, você não está errado. O gerente não respondeu. Apenas assentiu. O brasileiro ficou ali, parado por alguns segundos depois que eles se afastaram. Olhou para o envelope, depois para o saguão, depois para si mesmo. Pela primeira vez desde que tinha chegado àquele país, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Não orgulho de dinheiro, nem de status. Orgulho de não ter abaixado a cabeça para sempre. E, sem saber, aquela história ainda estava longe de terminar. O fim da tarde chegava devagar a Lisboa, trazendo aquela luz dourada que parecia pousar sobre a cidade com cuidado. Do lado de fora do hotel, turistas caminhavam sem pressa, moradores conversavam nas calçadas,
E a vida seguia no ritmo sereno que fazia tantos se apaixonarem por Portugal. Nada naquele cenário combinava com o peso que ainda pairava dentro do saguão algumas horas antes. O brasileiro desceu novamente até a recepção quando foi chamado pelo gerente. Desta vez, seus passos eram diferentes. Ainda havia cautela, ainda havia um resquício de insegurança, mas havia também algo novo. A sensação de que ele não precisava se encolher. O saguão estava mais movimentado. Um grupo de hóspedes portugueses conversava animadamente perto da entrada, rindo alto. Um senhor idoso ajudava uma turista a entender o mapa da cidade, apontando direções com paciência. Uma funcionária oferecia água a um casal recém-chegado, com um sorriso genuíno. Aquela cena simples dizia mais sobre o país do que qualquer discurso. O brasileiro observou tudo por alguns segundos. Aquilo confirmava o que ele sempre soubera, mas quase tinha esquecido na noite anterior. O problema não era o lugar. Nunca foi. Eram apenas algumas atitudes isoladas, pequenas, mesquinhas, que não representavam um povo inteiro. O gerente aproximou-se acompanhado de 2 funcionários. Um deles era português, jovem, expressão séria, mas respeitosa. A outra era uma mulher mais velha, com sotaque carregado de Lisboa, olhar firme e acolhedor. "Boa tarde", disse ela, olhando diretamente para o brasileiro. "Quero lhe pedir desculpa pessoalmente. O que aconteceu ontem não reflete quem nós somos." O brasileiro ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquelas palavras. Não havia justificativa ali. Não havia defesa. Apenas reconhecimento. Portugal sempre foi um país de portas abertas, continuou ela. E quando alguém falha em representar isso, a falha é nossa também. Ele assentiu devagar. "Eu sei", respondeu. "Eu conheço portugueses maravilhosos. Ontem, só foi difícil lembrar disso." Ela sorriu com tristeza. Às vezes, basta uma voz errada para fazer barulho demais. O gerente então tomou a palavra. "Gostaríamos de fazer algo mais", disse. "Não como compensação financeira, mas como gesto." Ele fez um sinal, e outro funcionário se aproximou trazendo uma pequena caixa e um envelope. "Entramos em contato com o consulado brasileiro e também com alguns parceiros locais. Seus documentos estão sendo resolvidos com prioridade. Além disso, alguns dos seus pertences foram recuperados." Os olhos do brasileiro se arregalaram. "Recuperados?" "Sim", confirmou o gerente. "Nem tudo, mas o suficiente para que o senhor não precise recomeçar do zero." O brasileiro sentiu o peito apertar. Ele segurou a caixa com cuidado, como se fosse algo frágil demais para existir. "Obrigado", disse, com a voz embargada. "De verdade." Naquele momento, o homem do boné se aproximou. Não havia mais tensão em seu rosto. Havia serenidade. "Viu?", disse ele, em tom tranquilo. "É isso que acontece quando a verdade aparece." O brasileiro respirou fundo. "Eu preciso dizer uma coisa", falou, olhando agora para todos. "Ontem, eu quase acreditei que o problema era eu. Hoje, eu sei que não era." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi respeitoso. A funcionária portuguesa levou a mão ao peito. "Ninguém deveria sentir isso", disse. "Muito menos em um país que já recebeu tantos estrangeiros como irmãos." O homem do boné observava aquela cena com atenção. Aquilo era importante para ele. Não apenas resolver a injustiça, mas garantir que a história não terminasse com ressentimento. Ele não queria criar divisão. Queria restaurar dignidade, de todos os lados. Mais tarde, já no início da noite, o brasileiro saiu do hotel para caminhar um pouco. Precisava de ar. Precisava sentir a cidade. Andou pelas ruas de pedra, ouviu o som distante de um fado saindo de um restaurante pequeno, viu famílias sentadas à mesa, turistas misturados com moradores. Em vários momentos, foi cumprimentado com um simples boa noite, acompanhado de um sorriso. Em uma pequena pastelaria, entrou para tomar um café. O dono, um senhor português de bigode branco, percebeu o sotaque. "Brasileiro?", perguntou, com naturalidade. "Sou", respondeu ele, um pouco tenso sem perceber. "Seja bem-vindo", disse o homem, colocando o café à sua frente. "Aqui, somos todos um pouco de todo lado." O brasileiro sorriu pela primeira vez sem esforço. Na mesma noite, no quarto silencioso do hotel, o homem do boné sentou-se à escrivaninha e tirou o boné, apoiando ao lado. Pela janela, Lisboa brilhava sob as luzes amarelas dos postes.
Ele pensava em tudo o que tinha acontecido desde que chegara ali. Pensava no poder que uma simples atitude podia ter. Pensava em como o silêncio, às vezes, era mais violento do que qualquer palavra. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta para alguém de confiança, no Brasil. Não entrou em detalhes. Apenas disse: hoje defendi algo que vale mais do que dinheiro. No dia seguinte, o saguão do hotel estava diferente. Não apenas organizado, mas humano. O gerente reuniu toda a equipe para uma conversa breve. Não foi um sermão agressivo. Foi um lembrete. Hospitalidade não é protocolo, disse ele. É caráter. O segurança envolvido no episódio não estava presente. Seu afastamento era temporário, mas o impacto era permanente. A equipe inteira ouviu atentamente. Muitos assentiam. Alguns baixavam a cabeça, envergonhados não pelo erro em si, mas por perceberem o quanto pequenas atitudes podiam ferir profundamente alguém. O brasileiro desceu mais uma vez ao saguão, agora para se despedir. Em poucas horas, seguiria para o consulado e depois resolveria o restante da viagem. Ele se aproximou do homem do boné, que aguardava próximo à saída. Eu ainda não sei como agradecer, disse. O homem sorriu, de leve. Você não me deve nada. Deve saber, insistiu o brasileiro, que o que você fez não foi só por mim. Eu sei, respondeu ele. Foi por algo maior. O brasileiro respirou fundo. Você defendeu a minha dignidade. A nossa. O homem do boné colocou a mão no ombro dele, firme, sincero. Eu não defendi porque você é brasileiro como eu, disse. Defendi porque ninguém tem o direito de humilhar alguém que já está ferido. Mas, se tem uma coisa que eu nunca vou aceitar, é ver um brasileiro sendo tratado como se valesse menos. O brasileiro sentiu os olhos arderem novamente. Quando alguém desrespeita um de nós, continuou ele, não é só aquela pessoa que está sendo atingida. É a história, é o esforço, é a luta de milhões. Eles ficaram ali por alguns segundos, em silêncio. Não era um silêncio pesado. Era um silêncio cheio de significado. Antes de sair, o brasileiro virou-se uma última vez para o saguão. Observou os funcionários portugueses trabalhando, cumprimentando hóspedes, ajudando, sorrindo. Aquela era a imagem que ele levaria consigo. Aquela era a imagem justa. Já do lado de fora, o homem do boné caminhou alguns metros sozinho. Parou, olhou para trás e respirou fundo. Ele sabia que aquela história não terminaria ali. Histórias assim nunca terminam em um único lugar. Elas se espalham. Espiam. Tocam quem precisa ser tocado. Mais tarde, já longe do hotel, ele finalmente disse seu nome ao brasileiro, em uma conversa breve, quase discreta. O choque, o choro, o abraço vieram depois, mas isso já não importava tanto. O que importava era o que tinha sido feito, não quem tinha feito. Aquela história não era sobre fama. Não era sobre status. Era sobre caráter. Era sobre entender que um país não é definido pelos erros de poucos, mas pela coragem de muitos em corrigir esses erros. Era sobre lembrar que dignidade não se compra, não se pede, não se negocia. Ela se defende. E foi isso que ele fez. Não apenas como um ex-jogador famoso, mas como um brasileiro, como um ser humano. E se você chegou até aqui, talvez essa história também tenha tocado algo dentro de você. Talvez tenha lembrado que, em algum momento da vida, todos nós precisamos de alguém que se levante quando o mundo tenta nos diminuir. Se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, se você busca reflexões sobre a vida, lições silenciosas, exemplos de humanidade e respeito, acompanhe o canal. Aqui, você vai encontrar histórias de vida, aprendizados e mensagens que vão além do futebol, além da fama, além das fronteiras. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é como escolhemos tratar uns aos outros.